Eu inicio este momento quebrando os protocolos da catedral. Nós somos uma catedral episcopal e governo de um bispo, de um apóstolo, e eu quebro o protocolo porque eu estou debaixo de um mover muito grande, espiritual e profético. Desde segunda-feira próxima passada até o dia de hoje, o meu corpo teme e treme na presença de Deus. Eu vinha há muitos anos buscando uma direção para o nosso país, para o nosso estado, para a Igreja de Jesus no nosso país. E parecia sempre que nesta área havia um céu de bronze, em que não ouvia uma repercussão, não entendia a voz de Deus para a nossa nação com absoluta sensibilidade. Eu não posso perder mais um segundo, porque seria tentar a Deus para lhe passar, e peço a sua paciência, a sua generosidade com o apóstolo. Vamos pedir agora que todos voltem ao seu lugar, porque eu quero lhe passar o que eu vi e ouvi de Deus, e vou gastar cerca de 15 minutos para isto, mas eu tenho hoje uma resposta de Deus para a nossa nação. Eu tenho hoje uma direção precisa, segura, profética, do que é o Brasil até hoje e do que será o Brasil de hoje em diante, com esta palavra profética. Então eu quero lhe dizer que durante esta semana toda, comecei na segunda-feira, eram 4 horas da manhã, quando eu estava com um grupo de intercessores de joelhos orando ao Senhor, e a nossa oração tem sido: Senhor, muda o Brasil, muda o Brasil, muda o Brasil. Queremos um Brasil novo, queremos um Brasil com novos governantes, queremos um Brasil patriótico, idealista, queremos um Brasil. E eu perguntei a Deus: Senhor, por que isto não aconteceu? Porque nós somos 35 milhões de cristãos no Brasil, orando pelo Brasil. Por que não aconteceu ainda nada exatamente? E eu comecei, e tenho tudo aqui, vou fazer disto regra de vida para o nosso ministério. O Senhor começou por me mostrar, eu não sei quem tem essa imagem, algum dia viu, uma árvore chamada imbondeiro nas Áfricas, onde eu nasci, que aqui no Brasil é chamada de baobá. Esta árvore que está aqui, vamos ver, isso se chama um imbondeiro, um baobá. É uma árvore que para os africanos é sagrada, é uma árvore que dura 2, 3 mil anos. E eu disse: Senhor, o que tu queres me mostrar? Porque a maior árvore do mundo é esta. Ela é de uma dimensão gigantesca. E ela tem algumas características. Ela vive como num ambiente desértico. Uma vez por ano, entre maio e junho, dá meia dúzia de flores, meia dúzia de frutos, que se chamam múcuas, e passa o resto da vida gigantesca, como que num deserto. E eu perguntava: Senhor, por que me dás esta visão? O que quer dizer isto aqui? E o Senhor me mostrou: este aqui é o Brasil, gigante, mas vivendo desértico. De vez em quando tem outro fruto, tem flores, mas logo vem o deserto. E então o Senhor me deu esta visão muito forte, a semana inteira, amados, a semana inteira. Eu disse: por que, Senhor, então, se nós somos uma nação tão grande, tão gigante, por que a nossa nação floresce apenas de vez em quando, e nós vivemos já há mais de 500 anos num verdadeiro deserto? E aí o Senhor começou a me mostrar: há um veneno na alma deste país,
há mais de 500 anos. Este país, há mais de 500 anos, tem sido escravizado pelas trevas. Este país tem tido gerações e gerações sacrificadas. Este país tem regado o seu solo com sangue de gente, desde 500 anos atrás. E eu disse: Senhor, qual é o problema então dessa árvore? Porque o Brasil é tão grande, é tão gigante, conforme o Senhor me mostra. Onde está o nosso problema? E o Senhor disse: o problema está na raiz desta árvore. E aí veio a grande visão, e nós estamos gravando isto para ser um marco para todo o Brasil e para a história deste país. O Senhor me mostrava então esta árvore e as suas raízes muito grandes, porque essa árvore tem raízes muito grandes. E o Senhor me mostrava que nas raízes, em vez de serem raízes de árvore, cada raiz ele me mostrava como se fosse uma serpente, uma cobra, escorpiões. Então o Senhor estava me mostrando que esta árvore tem sido alimentada durante mais de 500 anos por raízes de serpentes, de cobras e de escorpiões. Eu perguntei: Senhor, essas cobras gigantes na raiz, isto tudo em visão espiritual, o que quer dizer isto? Cada cobra, cada serpente. O Senhor me diz: idolatria, feitiçaria, magia negra, ocultismo, escravatura e sangue têm sido as raízes deste país. Senhor, eu perguntei, então essas raízes como cobras e serpentes, o que significa então? Qual o resultado que trouxe para a nossa nação? Porque você sabe, raiz alimenta a árvore. E o Senhor disse: isso se transformou em corrupção, em suborno, em engano, em mentira, em crime, em pobreza, em misérias, em doenças, em maldições e ódios. Essa é a raiz que está alimentando o nosso país, porque muita gente me tem dito: mas isto é da cultura. Eu disse: não é da cultura, isto é da raiz da árvore. E então o Senhor começou-me a dar essa visão, como é que isto iria ser uma verdade transformada pelo poder espiritual da Igreja de Jesus Cristo. Porque o governo e a autoridade das nações não está na mão de um homem, não está na mão de governos, está na mão de Jesus Cristo. É Ele que rege as nações com vara de ferro. Então, o Senhor começou-me a dar as 12 palavras, porque quando Deus celebra algo muito importante na Bíblia, Ele falou com as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Isso tem uma significação profética. E o Senhor me deu 12 passagens bíblicas. Você vai ouvir uma por uma, vai entender o porquê desta nação e o que vai acontecer a partir de hoje, que está sendo lançada a profecia. O Senhor começou por mostrar Isaías 14:2. Não te alegres tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe, da raiz, da cobra, sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. Então o Senhor disse: na raiz desta árvore do Brasil, por causa das raízes da idolatria, da feitiçaria, da magia negra, do ocultismo, da escravatura e do sangue, estão saindo cobras, áspides e serpentes. E eu disse: Senhor, esta visão é verdadeira. Segundo lugar, Deuteronômio 29:18 disse: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. A raiz que tem alimentado o nosso país é uma raiz
de cobras, áspides e serpentes, é uma raiz de erva venenosa e amarga. O Senhor me mostrou a terceira passagem em Isaías 5:24, pelo que a língua do fogo consome o restolho, a erva seca se desfaz pela chama, assim será a raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Então, o Senhor mostrou-me que a idolatria, a feitiçaria, a magia negra, o ocultismo, a escravatura, o sangue, a corrupção, isso tudo chama-se raiz como podridão. E veio a quarta passagem no Malaquias 4:1, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Este dia começa hoje, amado. Este dia começa hoje. O Senhor vai cortar estas raízes que têm sido o alimento da nossa nação, um gigante que floresce de vez em quando e de vez em quando dá frutos. Mas a grande parte dele está humilhado pela corrupção, pelo suborno, pelo engano, pela mentira, pelo crime, pela miséria, pela doença, maldição e ódio. Pois o Senhor mostrou a quinta passagem, Jó 31:8. Então semei eu e outro coma, sejam arrancados os renovos do meu campo. O Senhor disse, sejam arrancadas as raízes do mal deste país. Depois disse em sexto lugar, o que Deus iria começar a partir de hoje em Mateus 3:10. Diz assim, já está posto o machado à raiz das árvores. Amado, levanta a tua mão como testemunho, está sendo filmado para toda a nação. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E o Senhor começou-me a mostrar então como é que este machado dele cortaria essas raízes e uma nova raiz começaria então a alimentar o nosso país. Ezequiel 31:7. Assim ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Você sabe, muitas águas significa o Espírito de Deus, significa a palavra do Senhor, significa o mover do Espírito Santo. E o Senhor continuou mostrando em Romanos 11:16, e se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Depois ele disse em Romanos 15:12, também Isaías diz, haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Nele os gentios. Em quem nós vamos esperar? Na raiz de Jessé. Na raiz de Jessé, onde há justiça, onde há verdade, onde há vitória, onde há produção de paz, de equilíbrio para este país. A raiz de Jessé vai governar este país em nome de Jesus. Provérbios 12:3. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A partir de hoje, amado, Deus está estabelecendo raiz dos justos que nunca mais será removida. 500 e poucos anos em que se alimentou este país de idolatria, de feitiçaria, de magia, de ocultismo, de escravatura, de sangue negro neste país, amado. Isto tudo trouxe uma culpa muito grande a este país. Mas eu continuo o Senhor dizendo em Isaías 11:10, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Eu creio, recebo e entro em concordância com a igreja. E finalmente o Senhor disse em Apocalipse 22:16, eu, Jesus,
enviei o meu anjo da minha igreja para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Deus está usando um anjo para falar às igrejas. Eu sou a raiz, eu sou a raiz, eu sou a geração de Davi. Eu sou a geração de Davi. Então, a partir de hoje, eu declaro que esta nação tem uma nova raiz. Eu declaro que esta nação que esteve dividida por causa dos ímpios, sempre que um ímpio governa e está na liderança, a corrupção se estabelece. Nosso país tinha abandonado o Senhor. Nosso país estava em ruínas espirituais por causa da idolatria, da ganância, da negligência com os pobres, da negligência com o órfão e com a viúva. Nosso país estava banhado em imoralidade sexual, em abuso infantil, em estupro, em aborto. Nosso país estava debaixo de um fardo de excesso de tributação, de uma crescente dívida nacional, de uma insegurança de 207 milhões de pessoas. O povo de hoje está vivendo como nos dias de Noé, disse o Senhor, comendo, bebendo e pecando. A nação criou um cativeiro de maldição e destruição. O povo não sabe que o Senhor tinha lhe virado o rosto. Quando uma nação abandona Deus, Deus a abandona. E aí a corrupção na esfera privada, pública e política. Você sabe por quê? Porque quebraram as leis morais de Deus, porque a nação escolheu o sofrimento. Mas Deus, o Deus que estabelece e remove os reis, o Deus que exalta e abate, Ele está a partir de hoje promovendo mudanças. Ele é onipotente, Ele está ouvindo verdadeiramente a súplica do povo de Deus. Nossa nação estava implodindo. Governantes fizeram muitos danos à nação. E há consequências negativas para 207 milhões. Violência, corrupção e maldade. Ímpios governam, castigam a nação. Mas a raiz de Jessé, você crê nisto? A raiz de Jessé, a raiz de Jessé, o Senhor disse, eu disse, enviei o meu anjo para anunciar às igrejas, eu sou a raiz desta nação. A partir de hoje, amado, o Salmo 81, 13 a 16 diz, se o meu povo me escutasse. Você está ouvindo Deus? Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, diz o Senhor, de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Versículo 16, eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus está falando pelo Espírito Santo. Deus está falando pela palavra viva. Deus está falando pelo anjo da igreja. Deus está falando pelo profeta. A partir de hoje, ele é a raiz de Jessé desta nação. E a igreja que concorda, diga amém, 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 amém. Vamos glorificar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que você sente em seu espírito?
que é que Deus está colocando no seu espírito? Porque a maioria desta nação virou as costas a Deus. Mas você sabe, a súplica de um justo pode muito. Nações foram mudadas por causa do apóstolo São Paulo. A partir de hoje, você tem uma noção do que era este país e como este país será a partir de hoje. Porque se o ímpio governa, o povo geme e sofre. Este mal dessa maldição estava instalada nos 3 níveis de governo: executivo, legislativo e judiciário. Todas as áreas estão impregnadas da maldição, estavam. Mas a raiz de Jessé, governará esta nação. Nossas orações em volta desse assunto, amado, para que você veja que esse imbondeiro, esse baobá, será carregado de frutos e de flores. E então a paz, a mansidão e a prosperidade serão a força deste país. Eu creio e eu recebo. Amém? Com a sua mão levantada para o céu. Senhor Jesus Cristo, acabamos de ouvir, Pai, o que o anjo trouxe às igrejas, Pai. E neste momento, Deus, nós unimos a nossa fé neste ministério. E nos unimos a uma nação de mais de 30 milhões de evangélicos. Eu sei que a maioria sem frutos, frágeis, mas nos unimos pela fé, Pai, para celebrar o nascimento de um novo país, Pai. Eu creio, Deus, que o machado foi lançado à raiz da árvore, Pai. Que a raiz da podridão, da serpente, da cobra e da áspide foram secados pela raiz, Pai. A maldade do corrupto, do subornador, do maligno, Senhor, foram extirpados da nossa nação. E que a justiça de Deus está sendo promulgada agora, Senhor. Declaramos famílias abençoadas, prósperas, mansidão, paz neste país. Oramos, ó Deus, desde a presidência da República ao humilde vereador. Dizemos não para a cobra, a serpente e a áspide. Dizemos sim para a raiz de Jessé. Governa esta nação, Pai. Eu te peço, como apóstolo e profeta, perdão público, Senhor, porque este país escravizou tantos negros africanos. Houve tanto sangue derramado nesta nação, Pai, pela maldade dos que governavam. Perdão às gerações ofendidas, Pai, e libertamos esta nação das garras dessa raiz de podridão, Senhor. Declaramos um novo Brasil, e que a partir de 2018 o justo governe, para que a cidade sorria. O justo governe, Pai, para que o país sorria, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Olha o irmão que está do seu lado e diga: uma nova nação governada por Jesus. Uma nova nação governada por Jesus. Uma nova nação governada por Jesus.
uma nova nação governada pela Jesus, a raiz de Jessé, a raiz de Jessé, a raiz de Jessé.